Antes de nós fazermos um triângulo em OpenGL, a gente deve entender sua pipeline. Primeiramente, deixa o like, se inscreva e compartilhe esse vídeo, porque dá um trabalho imenso fazer esse tipo de vídeo. O nosso primeiro elemento da nossa pipeline em que a gente deve aprender são os dados de vértices. Os vértices são arrays de coordenadas em que podem formar primitivas, como triângulos. Nos dados vértices a gente pode armazenar várias coisas, como os normais, as posições, as cores, etc. Mas veja bem, os dados crus desse array não conseguem ser lidos pela GPU em si. A gente tem que pegar e traduzir para a GPU. O próximo passo é o Vertex Shader. Nessa etapa, os vértices podem ser manipulados, como as cores, adicionando cores, mudando a posição, rotacionando, etc. A próxima etapa, chamada de Geometry Shader, obtém as informações do Vertex Shader e pode gerar ou descartar primitivas. Como por exemplo, cortando um triângulo no meio e assim formando dois triângulos. Claro que simplificando seria isso, mas isso é muito mais complicado do que parece. E claro que isso é opcional, a gente não precisa usar isso. A próxima etapa, e provavelmente a mais importante, é a Shape Assembly. Essa etapa recebe dados de vértices e converte-as para formas primitivas. Como por exemplo, ela pega os pontos em que já estavam gerados, conecta todos eles e transforma em formas primitivas. Como eu disse, é provavelmente a etapa mais importante daqui, porque vai gerar o triângulo em si, não vai ficar só nas coordenadas. A rasterização é o seguinte, ela pega os dados e renderiza na tela. E o Fragment Shader é a cor final do nosso triângulo. A gente pode adicionar texturas a ele, como por exemplo. E a última etapa é testar se o triângulo funciona. E é isso, a pipeline. Tá certo. É só isso, mas falta só uma coisa. O sistema de coordenadas. No OpenGL nós podemos ter até 4 tipos de coordenadas, x, y, z e w. Mas o que vamos testar nesse vídeo vai ser até 3 coordenadas. E preste atenção, as coordenadas sempre começam no centro, ou seja, 000 é o centro da janela. E as bordas sempre terminam em 1, ou seja, lado superior direito da janela é 110. Isso é independente da resolução da janela, ou seja, sempre vai ser 110 no lado superior direito da janela. E lembrando que os vértices têm uma ordem para aparecer. Eu vou explicar isso na prática. Tá bom, saindo um pouquinho da teoria e indo para a prática, a gente deve fazer o seguinte. Com o seu código que a gente fez na aula passada, a gente deve fazer o seguinte. A gente deve fazer um array em que contém os dados dos vértices, em que a gente vai mostrar na tela depois. Os dados dos vértices são do tipo flutuante, pois o OpenGL lida com o tipo flutuante. Então a gente deve fazer glFloat. Esse glFloat aqui é um do tipo flutuante do OpenGL e vai ser declarado como float. Tá vendo aqui, ó, float, ele daqui é um float, mas eu recomendo fazer como glFloat porque vai detectar como um tipo de OpenGL. E agora vai ser um vértices, coloca o nome da variável, e abre e fecha chaves, coloca o colchetes aqui, e GG. Agora a gente deve seguir esse plano cartesiano, em que 0 começa no meio, e nas bordas termina em -1 e 1. E agora, para a gente organizar os vértices, a gente deve seguir o sentido anti-horário. Por que sentido anti-horário? Porque o OpenGL lê esse tipo de dado no sentido anti-horário, só simples assim. Ou seja, o primeiro vértice vai ser o superior direito, depois vai ser o superior esquerdo, e depois vai ser o inferior esquerdo, e depois vai ser o inferior direito. Essa é a ordem. Você deve seguir obrigatoriamente essa ordem. Ah, então, tá. Vamos lá. Olha, as coordenadas do OpenGL a gente faz em x, y, z. Então tá, o primeiro vai ser a horizontal, que vai ser 0. Depois vai ser a vertical, que vai ser 1. E a última vai ser a z, que vai ser a profundidade. Isso aqui é horizontal, vertical e profundidade. X, Y, Z, normal. Tá, e depois o próximo vértice vai ser o inferior esquerdo, que vai ser um -1 e 0. Esse daqui é horizontal, esse daqui é o vertical e esse daqui é a profundidade. Agora, pra gente fazer o terceiro vértice, a gente tem que fazer o seguinte: colocar 1, -1, 0. Pronto. Você já fez aqui os dados brutos dos vértices. Eu esqueci da vírgula aqui. Pronto. Você já fez os dados brutos dos vértices. Agora, nos próximos passos, eu vou ensinar como que a gente transforma isso aqui em um buffer na memória e mostrar na tela.
O próximo passo da nossa pipeline que a gente deve fazer é o Vertex Shader, em que gera as posições do nosso objeto. Então tá, eu vou deixar na descrição do vídeo esse vertex, esse código aqui em que a gente não vai escrever agora, porque é algo bem complexo e envolve bem bastante mais conhecimento para nossa área, em que é sobre shaders, é um negócio sobre shaders, é um código-fonte de shaders, que se chama GLSL. Esse daqui serve para a gente calcular coisas, como posições. Aqui tem a posição, aqui tem a localização, e é isso. Isso daqui também serve para calcular as cores dos vértices. Mas isso daqui não quer dizer nada. A gente deve criar um shader, sabe? A gente deve criar um shader, porque isso aqui não vai dizer nada. É tipo o vértice, é tipo os vértices que a gente fez agora. Isso aqui não quer dizer nada. A gente tem que compilar e enviar para a GPU. Entendeu? Para a gente gerar, a gente tem que criar um objeto aqui chamado de vertex shader igual a gel create shader gel vertex shader. Isso aqui, ó, tá dizendo que o OpenGL o nosso código deve criar um shader do tipo gel vertex shaders, sabe? Que isso daqui é o gel vertex shader, é o tipo desse daqui que a gente tá fazendo. Ou seja, isso daqui vai calcular o que a gente tá fazendo aqui. Pronto. Agora a gente tem que dar um bind, dar uma cola nesse código aqui no vertex shader, no nosso objeto, fazendo o seguinte: gel shader source, o nosso objeto que vai ser o vertex shader, a quantidade que vai ser só um. Isso aqui é algo bem avançado em que a gente não vai utilizar nesse mini curso. A source, em que é esse daqui, esse vertex source, e a length, em que a gente deixa nulo. Esse length aqui não precisa se preocupar agora. E aqui faltou o ponteiro. Mas isso aqui não vai compilar nosso shader. Pra gente compilar nosso shader, a gente faz o seguinte: gel compile shader e coloca vertex shader. Pronto, você já compilou o shader e bonitinho. Você já deu um bind nele. Você já deu um bind nesse código aqui, você já compilou. Pronto, não falta mais nada aqui. É só isso pra gente criar nosso vertex shader. A nossa próxima etapa, que é a Shape Assembly, é o que combina o Vertex Shaders e os vértices, os transformando em um triângulo. Para a gente fazer esse Shape Assembly, essa etapa, a gente deve utilizar buffers. Buffers são armazenamentos na memória, então vai ser meio complicado para a gente gerenciar. Primeiramente, a gente tem que declarar um objeto glint VBO. Esse glint aqui, na maioria das vezes, significa que é um objeto. Então, seja atento nisso. E a próxima etapa é gerar esse buffer. Esse buffer aqui, esse VBO, significa Vertex Buffer Object, que gerencia os dados dos vértices. Agora a gente deve gerar o buffer. Gen buffers. Pronto. GLVBO é a quantidade de buffers e o buffer em si. Pronto. A gente gerou o buffer, em que é um espaçamento na memória. Agora a gente tem que dar um bind, glbind buffer, em que coloca o tipo do buffer, que vai ser array buffer, e o buffer em si. Esse bind aqui serve para a gente dar uma cola a esse tipo aqui, em que é o array buffer. Sem ele, não seria possível identificar o que é esse buffer. E o próximo passo é para a gente dar um valor a esse buffer com gl buffer data. Pronto, a gente tá dando um valor a ele. É que a gente tem que colocar de novo aqui o target, que é o tipo. A gente tem que dar o tamanho em bytes do tamanho dos vértices, né? A quantidade de vértices que vai estar aqui. Então a gente tem que colocar o size of, e o tamanho em bytes, né? Vértices. A data, os dados, em que vai ser vértices. E o tipo de uso, em que vai ser gl static draw. Esse gl static draw aqui significa que o buffer não vai mudar muita coisa. Ele vai ficar estático na memória. Pronto, mas perceba que aqui o OpenGL não sabe quanto de espaçamento tem que dar nos elementos do array para ser um vértice. Por exemplo, a cada x números
seja um vértice. Como aqui é 3, a gente tem que dar um espaçamento de 3, entendeu? Por exemplo, a gente tem que vir aqui, gl, vertex, attribute, pointer, o index. Esse index aqui significa que a gente está atribuindo isso daqui a nossa localização do vertex shader. A quantidade de coordenadas que a gente vai ter que colocar aqui, em que aqui é 3, aqui tem que ser também 3. O tipo em que a gente tem que colocar, em que é o tipo do vértices, dos vértices, em que a gente tá chamando aqui, se é normalizado ou não. Se é normalizado ou não, quer dizer que se um número quebrado, se for um número quebrado, converta para um número inteiro. Por exemplo, ponto 5 vai virar 1. O stride, que eu vou colocar 0, e o pointer, que eu vou colocar um nulo. Esse número esquisito aqui. Esse stride e o pointer é um negócio complicado que eu não vou explicar nessa aula. Eu vou explicar na aula de shaders. Mas aí, a gente não tá ativando o atributo vertex. Para a gente ativar o atributo do vértice para usar na pipeline, a gente deve utilizar gl enable vertex attribute array e colocar o index. Pronto, a gente já tá ativando. A gente já formou praticamente o triângulo. Se a gente colocar para desenhar agora, ele desenha. Tá bom, agora o próximo passo, em que é a rasterização, a gente tem que pegar os dados buffer e desenhar na tela. Bom, primeiramente a gente deve escrever o seguinte código no loop principal: gl draw arrays. Aqui está dizendo que a gente vai desenhar um array de vértices. O primeiro argumento que está passando aqui é o modo, em que vai ser triângulos, gl triângulos. Por que esse gl triângulos? Porque a gente quer desenhar triângulos e aqui vai ser gl triângulos. A gente pode também desenhar linhas e tal, mas daqui principalmente vai ser triângulos. O próximo argumento vai ser qual elemento que vai começar a ler os vértices. Se a nossa malha começar no elemento 0 do array, faça o resto. Tá bom, aqui começa com 0, porque a gente não precisa de... A gente não tem vértices adicionais. E a quantidade de vértices, que aqui tem 3. Aqui tem 3, aqui vai ser 3 também. Mas aí, se a gente for compilar agora, o triângulo vai aparecer. Mas você vai perceber que o triângulo é branco. Para a gente adicionar uma cor a ele, a gente tem que dar o fragment shader a ele. Ou seja, vai ser mais um passo da nossa pipeline. Tá bom, o próximo passo da nossa pipeline do OpenGL é o seguinte, é o Fragment Shader. O Fragment Shader é parecido com o Vertex Shader, só que para a cor. Tá bom, para a gente criar um Fragment Shader, a gente faz o seguinte, copia e cola esse comando, em que eu vou deixar na descrição do vídeo, em que é a source do nosso fragmento, em que aqui vai passar a cor, e é isso, vai ser uma cor vermelha. E faz o seguinte agora. E a gente deve criar um shader parecido com esse daqui, ó. Com essa linha de comando. Em que a gente pode simplesmente dar um copiar e colar aqui. E a gente deve renomear para fragmento. Fragmento aqui. E aqui a gente deve mudar o tipo para fragmento shader. GL fragment shader. E aqui mudar também. Deixa eu mudar aqui. Pronto. A gente já mudou tudo. E se a gente rodar agora, vai perceber que não vai ficar vermelho. Por que não vai ficar vermelho? Porque a gente não está usando um programa, um shader de programa. O shader de programa é o seguinte: é o que gerencia todos os shaders. Ele linka e envia para a GPU. É basicamente isso, um programa de shader. Ele linka todos os shaders e envia para a GPU. Para criarmos um shader de programa, faz o seguinte: a gente deve criar um objeto chamado programa, em que vai ser um gl create program. Pronto, a gente já criou o programa aqui. Agora, para a gente dar um bind nesse programa ao o fragmento shader, a gente faz o seguinte: gl attach shader. Por que a gente tem que dar um bind? Porque o programa não sabe qual shader enviar para a memória. Basicamente isso. E program e depois fragment shader. Pronto, a gente já dá um bind. Agora, a gente tem que linkar e enviar para a GPU, utilizando gl link program. Pronto, a gente já criou o programa. Agora, para a gente utilizar o programa, a gente faz o seguinte: gl use program e utiliza o nome do programa. Agora, se você colocar para iniciar agora, vai ficar vermelho. Mas, se você olhar bem atentamente, a gente esqueceu de um detalhe, em que é
linkar o Vertex Shader ao programa. Por que a gente tem que linkar? Porque simplesmente o OpenGL não sabe quando a gente deve utilizar, cara, os shaders. Então tá, pra gente utilizar o Vertex Shader, a gente faz o seguinte, gl attach shader e o nome do programa e o nome do shader. O Vertex Shaders, só para lembrar, o Vertex Shaders ele muda a posição, rotaciona, faz todas as coisas. Ele serve para a gente modificar o Vertex, sem necessariamente modificar os dados que estão lá na source, sabe? Aqui, a gente, sem modificar necessariamente mudar a source aqui. Pronto, é basicamente isso o nosso vídeo de hoje.